Então vamos lá, eu vou abrir na verdade o Moodle, deixa eu voltar aqui. Só para a gente ilustrar e que a gente tenha isso em mente na aula de hoje. São dois carrinhos, né, dois carrinhos sobre um trilho de ar. Então esse trilho de ar é tipo aquele air hockey, né, que a gente, daquele joguinho, né? É, então nesse trilho de ar, esses dois carros que não têm rodas, né, eles ficam aí com uma camada de ar que vai praticamente eliminar o atrito. Ele fazendo aqui qual vai ser o movimento entre eles, ele vai empurrar um dos carrinhos e os carrinhos vão se aproximar e se afastar e ao mesmo tempo eles vão se deslocar para um dos lados. Então esses carrinhos conectados por uma mola, vocês conseguem ver uma mola, tem também, olha lá, tem uma mola e no meio da mola tem uma bolinha laranja. Beleza, tudo bem, tem uma cinta ali passando por cima, mas é só para prender os carrinhos. Ele ligou o trilho de ar, consegue mover, olha lá, tem a mola, legal. Ele vai dar um tapa em um dos lados e o conjunto vai para a direita do vídeo, né? Essa bolinha é só para a gente monitorar o deslocamento dela. Porque qual é a ideia? Essa bolinha está aí para indicar onde está o CG do conjunto. Tudo bem? Então tem as duas massas dos dois carrinhos e a bolinha ali é onde aproximadamente se encontra o CG do sistema, dos dois conjuntos, que é ali no meio, dois carrinhos iguais. Qual é a hipótese aqui e é o que a teoria da aula de hoje vai explicar? É que o CG do conjunto ele vai andar, né, dando um empurrão, iniciando o movimento com uma velocidade constante. O CG do conjunto vai continuar andando com velocidade constante, por mais que as massas se aproximem ou se afastem, que é o que acontece. A massa fica oscilando, né, uma com a outra, mas o conjunto vem andando para a direita aqui do vídeo, né, agora ele jogou para o outro lado. E uma forma que ele tem de ver isso, é difícil captar isso no vídeo, mas esse é o exercício que ele tenta propor em aula, né? No vídeo a câmera balança um pouco, então é mais difícil de ver. Ele diminui as luzes. Aqui na primeira imagem vai ser difícil de ver, mas na segunda dá para ver bem. Ou seja, ele escurece tudo e deixa só fluorescente ali a bolinha indicando o CG. A ideia é que você consiga ver essa bolinha andando com velocidade constante. Então ele empurrou. Tem um pouco de oscilação, tá um pouco, né, a câmera dificulta ver, mas na próxima imagem vai dar para ver um pouco melhor. Então a ideia aqui é que no escuro daria para ver realmente essa bolinha andando com velocidade constante na frente de todo mundo que está assistindo. Vamos ver o caminho contrário, acho que vai dar para ver melhor. Ah, agora dá para ver melhor, olha só, ele diminui a oscilação, empurra. Se embaçar um pouco a vista, assim, você consegue ver que está andando com uma velocidade constante, apesar dos carrinhos indo e voltando, se afastando e se aproximando. Então, a bolinha representa o CG, que aqui a gente vai conhecer como o baricentro, né? O centro de massa do sistema de partículas. E a gente vai ver de que maneira a segunda lei de Newton vai ser aplicada e vai explicar o movimento desse ponto. Por mais que as partículas estejam indo para várias direções né, ao longo do tempo, o importante é a gente monitorar para onde vai o CG. E é isso que a gente já vem fazendo, só que agora é o momento da gente formalizar bem isso, né? E o que formaliza é o teorema do movimento do baricentro. A segunda lei de Newton, bom, o TMB vai ser a cara da lei de Newton, mas a gente vai ter que fazer uma distinção conceitual entre a segunda lei de Newton e o TMB. Qual é a diferença entre eles? Do ponto de vista de equação, é a mesma. Mas como a gente está tratando de um corpo rígido, ou de um sistema de partículas, como é esse caso do vídeo, a gente vai precisar, né, estender um pouco essa noção. Legal. Então vamos lá. Tendo em mente, então, esses dois carrinhos no trilho e o CG, né, o centro de massa desse conjunto, se aproximando, se afastando dos carrinhos e ele andando para a direita. Legal. Então, o CG, quando a gente está falando aqui de um sistema de partículas como esse aqui que a gente está vendo, como esse aqui que a gente está vendo, então a gente tem uma partícula M1, M2,
e assim por diante até a MI. Então, botei um índice aqui, um coringa aqui para gente, para dizer que, olha, podemos ter N massas, N partículas, e se a gente ponderar aqui as massas com os posicionamentos, a gente acha um ponto G aqui, que vai ser o baricentro, vai ser o centro de massa desse sistema de partículas. Então é a média ponderada aqui, né? O que é o centro de massa, né? A coordenada proveniente aí da média ponderada das coordenadas e justamente ponderada pelas massas, né? Se essa massa M2 for muito maior que as demais, esse ponto aqui vai se aproximar mais dessa massa M2. Então a gente quer entender para uma nuvem de pontos, e claro, a gente vai ver casos particulares com 2 carrinhos, aí seriam só 2 pontos. A gente quer ver, por exemplo, com um sistema, por exemplo, pêndulo, né? Partícula oscilando e tendo uma interação entre elas. Isso a gente pode usar essa teoria, né? A gente vai ver os casos de, por exemplo, um conjunto que está acoplado um no outro e depois ele se afasta, né? Tem movimento combinado entre eles no primeiro momento e depois um movimento relativo entre eles. Vamos ver exercícios que vão explorar isso em detalhes. Pois bem, a gente quer entender então qual é a expressão que eu posso usar para entender como esse ponto G aqui vai andar no espaço. Massas, as partículas e o baricentro, né, posicionado aqui no meio. E como ele vai andar? Então, o movimento do baricentro precisa ser estudado. Então, a gente vai precisar ver aqui qual é a formulação vetorial do TMB, que é o teorema do movimento deste baricentro. Só que qual é o problema? Vamos enxergar aqui o seguinte. A gente tem essas são aqui as partículas. Então, aqui eu estou ilustrando 3, mas que podemos ter várias. A gente tem uma nuvem de partículas que a gente pode explorar. Essas forças aqui em azul são as forças externas. Então são as atuações que ocorrem no sistema por meio de uma interação com algo que veio de fora. E eu vou exemplificar isso no caso do exemplo que a gente viu no vídeo. E tem uma outra classe de forças que são as forças internas, que são essas aqui. E como vocês bem identificaram, deixa eu só trazer um desenho aqui, que é o caso do vídeo. Olha lá, no caso do vídeo a gente tem os 2 carrinhos, um vermelho e um rosa, né? No vídeo acho que tem outras cores, né? Mas aqui está vermelho e rosa. Mas as cores das forças estão corretas aqui com relação ao desenho. Verde são as forças internas e azul é o empurrão que o professor dá para os carrinhos andarem. Eles andam aqui para a direita no nosso vídeo. Então, essa nuvem de pontos que a gente está vendo, na realidade, M1 seria o primeiro carrinho, M2 seria o segundo carrinho e não tem mais outra massa envolvida nessa análise. São só esses 2 carrinhos. Legal. Então a gente precisa aqui entender, e aí atender o nosso objetivo significa: a gente sabe como é que vai ser o movimento de uma partícula usando a segunda lei de Newton. Se eu conheço as forças, eu sei para onde ela vai. E conheço a condição inicial e tudo. Pela segunda lei de Newton, vejo as forças e ela começa a andar. A gente vai poder estudar o movimento com isso. Mas agora, olha para esse caso. Se eu tenho todas essas partículas, como é que eu sei como o baricentro se move? Esse ponto G aqui no meio. Como é que eu sei para onde ele vai? Será que é só realmente aplicar a segunda lei de Newton? Então vamos ver, porque a rigor, a segunda lei de Newton, a gente só consegue aplicar por partícula, né? Numa partícula a gente aplica a segunda lei de Newton. O que garante que a gente pode aplicar a segunda lei de Newton aqui no baricentro e como é que seria essa transcrição? Porque isso aqui é um ponto imaginário. Claro, com propriedades físicas importantes, mas esse ponto aqui ele não existe. Né? Como esse ponto laranja aqui, né? Ele existe como uma demarcação aqui imposta no equipamento, mas que ele é um ponto que está só representando essa ideia do CG. Então vamos lá. Vamos
pegar, partir daquilo que é fundamental para a gente, que é a segunda lei de Newton. A gente partiu, inclusive várias outras definições vieram da segunda lei. E se a gente vai usar a segunda lei, a gente vai justamente aplicar as forças nas N partículas. Então repara aqui o seguinte, se a gente pegar a força em cada partícula, ou pelo menos analisa uma, e ver todas as forças envolvidas, olha como é que vai ser. Força resultante numa dada partícula I. Veja que I é o coringa, ou seja, o I pode assumir o valor de 1, por exemplo. Então, é a força resultante na massa número 1. Quando o I for igual a 2, quer dizer que a gente está falando da força resultante da massa número 2, e assim por diante. Então, a força resultante numa dada partícula I, que pode ser 1, 2, 3, assim por diante, até N, já que a gente tem um sistema com N partículas, e veja que esse caso do vídeo é um sistema com 2 partículas, né? Simplificado aqui os 2 carrinhos, adotando aqui uma modelagem de partícula, né? A gente pode fazer esse tipo de reflexão com ela. Bom, então a gente vai ter que somar numa dada partícula, olha, filtra aqui só uma partícula, por exemplo, essa M2, tem uma força externa já concentrada aqui, que vai ser então a força F aplicada em I, só que é a força externa aplicada em I. É um empurrão que a gente viu do professor nos carrinhos no vídeo. Mas, e aí a gente faz aqui um somatório, porque a gente tem que pegar todas as forças de interação. Como a gente conversou aqui, é possível que alguma força de interação seja zero. Por exemplo, vamos supor que a gente tem essas 3 partículas, né, uma terceira aqui conectada a esses 2 carros, por exemplo, né? A gente pode, em potencial, ter uma força de interação entre M1 e M2, por exemplo, pregando aqui uma mola entre essas 2 partículas, uma mola para cá, uma mola para cá. Bem, mas aí você pode tirar essa mola entre A e A2, essa força aqui de interação some. Pode ocorrer. Mas na formulação a gente vai considerar o caso mais geral possível. A gente vai considerar o caso em que a gente tem, em potencial, uma interação entre todas as partículas. Então, numa dada partícula, a gente vai fazer aqui, contabilizar a força de interação dela com todas as demais. Então, repara aqui o seguinte, olha o que eu escrevi. A força numa partícula I, por exemplo, essa 2, ela é a força azul, mais a soma de todas as forças verdes aqui que estão vinculadas a ela. O que significa esse somatório, então? Vamos destrinchar esse somatório. Para uma dada partícula I, a gente vai fazer um somatório da interação dela com a partícula J. Isso significa que quando J é igual a 1, quer dizer que a gente está avaliando aqui a força sobre a partícula I, dada a sua interação com a partícula número 1. Quando J for igual a 2, a gente está avaliando a força F sobre a partícula I, dada a sua interação com a partícula número 2. E esse raciocínio a gente faz assim por diante, somando, soma todo mundo, soma todo mundo, e é isso que compõe o F e J. Então, só essa parte aqui significa que é uma soma de todo mundo, né? Do FI1, o FI2 e assim por diante até o número de interações que ele tiver. Então, se a gente já avaliou aqui quais são as forças envolvidas, vamos colocar aqui a segunda lei de Newton para a partícula. Então, a gente pegou uma partícula, ainda não falou qual, colocou um coringa aqui I. Então, podemos falar da 1, da 2, da 3 e assim por diante, só trocando o que a gente vê como I em cada uma delas.
Se a gente fizer o mesmo raciocínio para avaliar a segunda lei de Newton, significa a gente colocar m da partícula I vezes a aceleração dela igual a força resultante que atua sobre ela. O mesmo Fi que a gente escreveu ali em cima. Na mesma cor, né? Na cor rosa, o mesmo Fi. O que, por sua vez, é igual à força externa sobre a partícula I. Que é o empurrão do professor, por exemplo. Somando todas as forças internas, que são, por exemplo, as forças dos vínculos, das molas, né? Prende as partículas com uma mola, por exemplo. J até N e coloca aqui a força Fij. Então, isso vale para todas as partículas individualmente. É a segunda lei de Newton para a partícula. Se a gente quer falar da partícula número 1, troca o I por 1 e avalia essa questão aqui. Só que como a gente quer uma propriedade que representa todo o conjunto, a gente vai ter que traduzir todas essas equações que teríamos aí, cada equação, uma equação para cada partícula, a gente vai ter que condensar tudo isso no movimento do baricentro. Para fazer isso, a gente vai ter que somar a segunda lei de Newton para todas as partículas. Vamos somar a contribuição da segunda lei de Newton para todas as partículas. E isso terá um efeito positivo na hora da gente buscar o equacionamento final do movimento desse baricentro. Então vamos lá. Somando todos os pontos do sistema. Olha só. Eu vou trazer aqui essa equação, mas repara nos ajustes que a gente vai fazer aqui. Na esquerda, a gente está falando em somar do I igual a 1 até N. É o número de partículas. Então, a gente tem uma partícula 1, a partícula 2, 3, 4, 5, até N. Então, pegou massa vezes aceleração, a massa dela vezes a sua respectiva aceleração. Pega esse número, soma para a partícula 1, depois soma para a partícula 2, para 3, para 4, para 5, assim por diante. Então, vai de I igual a 1 até N, somando todo mundo. Esse somatório aqui se aplica também à força. Então, é o somatório, soma o lado esquerdo, tem que igualar aqui o lado direito da equação, também é isso. Mesma coisa aqui nesse outro termo desse lado. E também aqui. E repara que a gente já começa a ficar com um duplo somatório nas forças internas. É você fazer esse somatório e depois refazer esse somatório mudando o I. Ou seja, vamos fazer aqui um primeiro caso aqui. Você vai fazer para o I igual a 1, vai fazer J igual a 1, J igual a 2, e assim por diante. Depois você vai trocar o I igual a 2, e vai repetir tudo. J igual a 1, J igual a 2, e assim por diante. Na realidade, isso vai zerar. Olha só. Estamos falando do I igual a 1 até N, com o somatório do J igual a 1 até N. Do Fij. Em algum momento dessa varredura, em algum momento desse somatório,
a gente vai ter um cenário que vai ter o seguinte, eu só vou reorganizar. Vocês concordam comigo que em algum momento, para um n acima aí de 2, 3, a gente vai ter aqui o F 1, 2, ou seja, a força sobre a partícula 1, dada a sua interação com a partícula número 2. Em algum lugar desse somatório também vai ter, e aí eu trago ele aqui para essa ordem do somatório. Exato, 2, 1. Em algum lugar vai ter a 2, 1 aqui. Mas, e aí vai ter um monte de coisa aqui, né? Tem várias. Em algum momento mais à frente vai ter a força sobre a partícula 1, dada a sua interação com a partícula número n. E o contrário também. A força na partícula n, dada a sua interação com a partícula número 1. E segue adiante. Tudo continua. Agora veja só. As forças de interação, assim como na mola, não é ação e reação? Olha lá. A força que a vermelha está sofrendo por estar conectada a uma mola, que também está conectada na rosa, as duas forças aqui são iguais. Em módulo, em mesma direção, sentidos opostos. Assim como a própria imagem aqui da nossa ilustração da teoria indica. Então, a 1 com a 2 e a 2 com a 1 tem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então, uma é menos a outra. Essa aqui é menos a F21. Então, olha como é que a gente pode substituir isso. A gente pode reescrever. Vamos só reescrever esse trechinho aqui. Ele vai ser F1, 2. E a F21 é menos F1, 2. E isso vai zerar. Então, aos pares, as forças internas vão zerar. Sempre. As forças internas nesse sistema de partículas, elas sempre vão zerar. E elas vão sair já do nosso equacionamento. Não, e elas vão zerar... Não, bom, elas vão zerar quando a gente soma a segunda lei de Newton para todas elas. Exatamente. Então, olha como é que... Então, tudo... diga. Para o sistema de partículas. Quando a gente, então, pega vários pontinhos aqui, eles têm forças, eles estão conectados. Veja que... mas você tem razão quando fala que, por exemplo, lá no carrinho não é um ponto exatamente, né? Mas a gente aproximou por um ponto. Então, nesse sentido, a gente junta tudo, né, condensa ele num ponto e faz a análise. Força externa é um empurrão. Isso aqui seriam as forças de mola. Ou coloca uma barra rígida entre eles, né? Então, são as formas da gente gerar uma força aqui entre eles. Legal, então, olha o que a gente tem. Isto aqui gera a seguinte solução. Deixa eu trazer essa parte. E essa aqui é o que sobra. Aquela parte que deu uma assustada no primeiro momento, ótimo que ela já saiu de cena. Mas simplificou, mas ainda não temos o baricentro no equacionamento. Não vamos perder o foco, não vamos perder o nosso objetivo. A gente quer saber, para essa configuração de forças, para onde esse ponto vai. Claro que a gente não vai ver a expressão do movimento dele, mas a gente quer a regra de movimentação, que é o que a gente buscou no ponto. E quem traz isso é a segunda lei. A segunda lei de Newton é, dada a força, como é que eu gero a aceleração num dado ponto? É isso que ela nos diz. Então agora a gente precisa focar na ideia de
trazer o baricentro para a jogada. Então, definição do baricentro. O que a gente entende como CG. No caso aqui, a rigor, o baricentro é o nosso CG do sistema de partículas. Tem várias partículas, onde está, né, aquele ponto, né, imaginário aqui que a gente consegue concentrar, né, as propriedades mecânicas para essa avaliação de massa. Né? Então, olha só. G, vamos colocar aqui a definição do baricentro. A coordenada, veja que G aqui é a coordenada do baricentro. E a coordenada do baricentro vai ser a média das coordenadas das partículas. A média das coordenadas de todas as partículas. Mas não é uma média simples, uma média ponderada. Uma média ponderada justamente pelas massas. Se, como eu disse, né, se o M1 for muito grande, nessa média ele vai puxar esse ponto G aqui mais para perto dele. Então é isso, a coordenada do baricentro e a do CG, né, a média ponderada aqui das coordenadas ponderada pelas massas. Então vamos lá. O que significa uma média ponderada? É o somatório. Eu vou já simplificar a notação. É o somatório de MI, PI, dividido pelo somatório das massas. Bom, colocado dessa maneira, é difícil de visualizar, então vamos fazer um exemplinho. Deixa eu já trazer aqui o exemplo. Vamos supor o seguinte, essa aqui é a nossa referência. Eu tenho um ponto aqui e um ponto mais à frente. Tem uma reta, referência nula, tem um ponto e outro ponto. Primeiro ponto, tem massa M1 de 2 kg. Ponto M2, ponto de massa M2, tem 1 kg. A coordenada do primeiro é 1 metro em relação à nossa origem. A coordenada do segundo são 3 metros em relação à origem. Onde está o CG já está até aqui indicado na imagem. Como é que a gente aplica a definição do baricentro agora? É somatório de MI e PI no numerador. O que significa isso? Faz o I igual a 1 no primeiro momento. Então, para I igual a 1, é só substituir aqui M1, coordenada P1, mais, trocou, I agora é igual a 2, M2, P2. Se tivesse uma terceira massa aqui, colocaria mais M3, P3, mais, né, vai colocando. Aqui está unidirecional, mas pode ser também tridimensional, as 3 coordenadas. Divide pelo somatório das massas. M para I igual a 1, M1, mais, agora trocou, I igual a 2, M2. Se vocês fizerem essas contas, só substituir os valores que estão nessa imagem aqui, vocês vão ver que a coordenada do baricentro é 1,67 metro. Então repara que ele está aqui em 1 e em 3. Não está exatamente no meio, né? Não está em 2. Que seria a média simples das coordenadas. Como é uma média ponderada e ponderada pela massa, aquela massa que é maior aqui, a de 2 kg, puxa mais o CG, né, o ponto G, para perto dela. Então a definição é essa, a gente parte dessa definição, que é o que a gente já trabalhava, né? A gente já conhece isso. O conceito de baricentro é esse, partículas, é esse centro de massa do sistema de partículas. Definição de baricentro. Por que eu coloquei isso aqui na nossa lousa e justamente nesse momento? Porque aqui a gente já foi até onde dava, né? Força externa é algo que atua sobre o sistema, a gente vai ter que contabilizar todas as forças externas ao sistema. Faz sentido, né? Que ela não zere de fato, né? Ora, porque foi a força externa que provocou o movimento do baricentro. No vídeo a gente viu isso. O professor empurrou o carrinho e ele andou, levando junto
claro, o pontinho laranja, que está ali ilustrando, representando o baricentro. Pois bem, então continuando aqui a resposta, isso aqui entrou aqui, porque agora a gente consegue envolver uma coordenada do baricentro, tentando correlacionar ela com o que se tem aqui na cinemática. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai jogar esta massa aqui, esse somatório de massa, aqui para cima, o que vai nos dar um somatório das massas, ou seja, a massa total do sistema de partículas, vezes a coordenada do baricentro, igual a esse somatório aqui, MI/PI. Para transformar a coordenada do baricentro em aceleração, melhor dizendo, para transformar as coordenadas das partículas em aceleração, a gente vai ter que derivar isso. Repara que aqui é somatório de MI/PI. E aqui é somatório de MI/AI. Ora, pegar isso aqui, derivar duas vezes, vai dar aceleração. Diga. Nesse caso, o G, nesse caso, indifere porque G é constante. Então ele poderia estar dentro, estar fora, né? Ele poderia estar aqui. É constante, ele poderia sair, né? Ele é igual para todos, né? Exato. Então é isso, a gente pode derivar. E olha o que acontece se a gente deriva no tempo e vai para a linha de baixo. Fica. E aí eu trago de volta a notação completa, que é somatório de igual a 1 até n, mi. E o G é a coordenada. Lembra? A gente fez isso. G é a coordenada. Deriva uma vez a velocidade desse ponto. G é a coordenada desse ponto. Deriva uma vez, a gente tem a velocidade do ponto. Deriva de novo a aceleração desse ponto. A gente tem mi, aceleração desse ponto G, igual a somatório de I igual a 1 até N de MI aí. Repara que é igualzinho ao que a gente tem lá em cima. MI aí, isto aqui que eu estou dizendo, é igual a isso aqui de cima. Então deixa eu voltar aqui, que é o seguinte, essa passagem aqui é um D2 dt2, né? Então é uma segunda derivada aqui que a gente passou de um ponto para o outro. E passamos, então, isto aqui para cima. E como a gente viu que G é um ponto, é realmente uma coordenada que não varia, ela não é sensível ao I. Seja qual for o I, o G é sempre o mesmo. Ele é um ponto só, ele não está sendo contabilizado individualmente em cada condição, né? Ele existe individualmente. E o AG também, né? O AG também. Então, dentro do somatório, a única influência que tem aqui é o próprio MI. Deixa eu só mudar aqui essa cor. Olha lá. Então, isso aqui é somatório do MI. E isso é a massa total do sistema. Então, para finalizar, olha o que a gente tem. Vocês vão ver que, no final das contas, a gente fica com algo que a gente meio que já conhecia, né? A gente olha para isso e fala, bom, segunda lei de Newton. Mas tentem perceber que é diferente. Não é exatamente a mesma coisa. A equação é igualzinha, né? É massa vezes uma aceleração igual a somatório de forças. Mas a gente tem que entender o que está por trás disso. Isso aqui não é a massa vezes a aceleração de uma única partícula. Isso aqui é a massa de uma nuvem de partículas. A gente está somando a massa de todas essas partículas. Somando a massa do carrinho vermelho com o carrinho rosa. A aceleração do G não é a aceleração do carrinho vermelho, não é a aceleração do carrinho rosa. Estamos falando da aceleração do pontinho laranja.
Que, veja que a gente está considerando aqui um pontinho laranja só como uma ilustração de um ponto fictício, ou pelo menos um ponto que não existe materialmente, ou pelo menos não nesse caso, né? Em que a gente tem a concentração, é um ponto que concentra toda a massa, né? Aqui de maneira equivalente do ponto de vista da física. E aí o movimento, a aceleração desse CG, desse baricentro, se relaciona aqui com as forças externas aplicadas. Olha o que acontece. Olha por que o professor no vídeo apagou as luzes e pediu para os alunos observarem o movimento com velocidade constante da partícula. O que ele fez? Deixa eu pegar ele aqui. O que ele fez? Ele veio aqui e deu um tapa, e esse tapa que eu estou representando é a seta azul, que é a força externa. Ele deu um tapa aqui no carrinho vermelho. Quando ele dá um tapa, quer dizer o seguinte, ele veio, encostou, empurrou. Durante esse empurrão, ele estava gerando força. Soltou, não faz mais força. E o conjunto anda num trilho de ar. Então, na direção longitudinal, não tem mais nenhuma força, porque ele está sobre um trilho de ar. Então, o carrinho anda para a direita. Se a gente fizer aqui a análise na direção do trilho, vai ver que não tem força. Depois do empurrão. Empurrou, então tem força. Se tem força, acelerou. Se acelerou, começou a andar. E aí, quando eu tiro a mão, eu deixo de ter força, deixo de ter aceleração. Se a aceleração é zero, a velocidade fica constante. Então ele estava com uma certa velocidade, mas veja, essa expressão não está dizendo algo sobre o carrinho vermelho, e sim sobre o baricentro. Então o que a gente conclui? Que, dado o empurrão, a gente excita o sistema, comprime aqui as molas no primeiro momento, e depois eles vão se aproximando e se afastando, mas, dado o teorema do movimento do baricentro, a gente observa aqui, na ausência de forças na direção, forças externas na direção do movimento, nessa direção do trilho, ele vai ou continuar parado, se estiver parado, mas se ele estiver com velocidade, a aceleração zero e a velocidade fica constante. E é por isso que ele sugere que apaguem as luzes e que fique vendo esse movimento do pontinho laranja andando com velocidade constante. No vídeo é difícil de ver, não é perfeito o experimento, né? A bolinha oscila um pouquinho, né? Mas a tendência do movimento é essa. Então, colocando em palavras isso tudo que a gente está discutindo, pessoal, já trago o texto completo aqui para a gente, que é o seguinte. O baricentro G, qualquer sistema material, move-se como se fosse um ponto. Veja que a escrita do texto faz toda a diferença. Move-se como se fosse um ponto material de massa m. E veja que a massa m aqui não é a massa do carrinho vermelho ou a do carrinho rosa. É a soma dos dois. Ou a soma de quantas partículas a gente tiver envolvida nesse sistema. Sujeito a resultante de forças externas ao sistema. Então, é algo bastante familiar, que a gente já faz há bastante tempo, né? Segundo a lei de Newton, mas aqui tem suas particularidades. O que é o que aqui nessa equação? E quando a gente fala de um corpo rígido, a gente tem o seguinte. A gente refaz todo esse desenvolvimento, onde é somatório, a gente vai ter, no caso ali da integral, a gente vai fazer para o corpo rígido. Opa, ficou apertado, deixa eu descer com o exercício. E é isso que a gente conhece. Então, a gente faz para um sistema de partículas por causa do desenvolvimento, que é isso que a gente acabou de fazer, que é mais simplificado. Mas, se a gente transfere isso para um corpo rígido, significa que é a massa do corpo inteiro, vezes a aceleração do seu CG,
igual a resultante de forças, que é o caso que eu ilustrei aqui do carro com as forças, né? Então a aceleração dele vai ser realmente aqui um exemplo das forças resultantes, implicando numa aceleração do CG. Mas vamos explorar aqui essa expressão aqui no primeiro momento, já no primeiro exercício. Na realidade, aplicar a segunda lei de Newton a gente já fez lá em teoremas gerais, desculpe, em leis fundamentais. Então aquilo lá a gente já vinha fazendo. A gente quer agora explorar casos particulares como esse aqui, que não é tão intuitivo. Não é tão intuitivo. É difícil ver que esse pontinho laranja que está ilustrando o baricentro, que ele anda com velocidade constante depois do empurrão. Porque as massas se aproximam, se afastam e o conjunto compõe ainda, né, recebe um movimento de translação para a direita. Pois bem, pessoal, estamos bem até então? Tranquilo? Legal? Muito bom. Então, de novo. Diga. É só uma das massas. Aqui, né? Aqui é a massa do corpo. Para um corpo rígido, é a massa total desse corpo, de um único corpo. E a gente pode, muitas vezes, eu fiz o exemplo aqui do carro, né? Faltou algumas forças, né? Precisaria complementar todas as forças, mas daria para interpretar um carro como um corpo rígido e botar todas as forças e somar a massa do carro inteiro. Daria para fazer isso. Beleza? Vamos lá? Então vamos pegar esse exercício. Só voltando aqui, que isso é importante. Aqui a gente já estudou a segunda lei de Newton e aplicou algo semelhante a ela aqui, quando a gente condensou o carro, né, os corpos num ponto e aplicamos as forças como se elas fossem aplicadas no CG. Então é isso. A gente faz a soma resultante de todas as forças e isso é suficiente para determinar de que maneira o CG vai andar. A gente já vinha fazendo isso. Então por que a gente está vendo de novo? Porque essa teoria abre uma nova frente, uma nova classe de exercícios pode ser explorada aqui, mais ou menos no estilo daquela de conservar a quantidade de movimento, conservar energia. Então, nesse caso aqui, são classe de exercícios em que a gente consegue estudar monitorando o CG, seja ele constante, parado o tempo todo, ou seja ele se movimentando de uma determinada maneira. Por exemplo, aqui ele está se movimentando com velocidade constante. Né? E é só um exemplo, né? Mas a gente consegue, sabendo que o CG nessas condições anda com velocidade constante, a gente pode explorar a movimentação desses outros pontos, dessas outras partículas e assim por diante. Vamos ver esse caso aqui que vai deixar claro o que eu estou querendo dizer. Considere um barco de massa M maiúscula e comprimento L. Uma pessoa de massa M se encontra inicialmente em T0, né, aqui na popa do barco. O sistema está inicialmente em repouso e a gente vai analisar o seguinte caso. Se a pessoa desloca da popa para a proa, qual é o deslocamento do barco? Considerar o atrito entre a água e o barco desprezível. Então é um exemplo que, no primeiro momento, à primeira vista, gera um pouco de desconfiança. Você fala, como assim, né? O barco está ali, está parado. E aí a pessoa, o que ele está dizendo é o seguinte. A pessoa vem andando e vai para a proa. Então ele já induz aqui a um fato que talvez não seja tão intuitivo. O barco se desloca. Então, tudo bem, né? Por causa da flutuação aqui dele, né? Exato. Mas ele também se desloca na horizontal. Claro, o que a gente está considerando aqui é o atrito entre a água e o barco ser desprezível. Tem isso, mas pensa vocês assim, inclusive motivo de muitas quedas daquela prancha stand-up. Tem quedas disso, né? Se a pessoa andar naquela prancha, imagina, no caso extremo, né?
Se ela andar na prancha, ela vai pouco para frente e mais o pé empurra a prancha para trás do que ela realmente vai para frente, né? E a gente vai discutir isso quando a gente chegar nos resultados. Se a pessoa anda num transatlântico, é ela que vai para frente, o transatlântico fica parado, né? Mas quando a gente inverte a relação de massas, né, o barco, entre aspas, que seria a prancha do stand-up paddle, ela que vai para trás, né? Então a gente vai ver justamente isso. Então vamos lá. Desculpe. Exato, parecido com o skate, né? Daria para fazer esse exercício com skate, é verdade. É isso aí. Boa. Daria até para pegar um longboard, né, e fazer dar um passinho para frente. A questão é que tem um pouquinho de atrito, né? Talvez não fique tão bom. Uma boa ideia. Vamos lá. Deixa eu só tirar isso. Não, isso aqui pode ficar. Então a hipótese aqui é a seguinte. Eu vou copiar aqui para já ter ele disponível. Beleza. Como é que a gente vai estudar esse problema? Temos aqui o CG da pessoa. E o CG do barco. Aliás, eu vou copiar com o CG já. Legal. Então imagine que esses dois pontos são as duas partículas aqui envolvidas. Condensou a pessoa e o barco a um ponto. O CG, o baricentro, vai estar em algum lugar aqui nessa reta. Então tentem, deixa eu ver se cabe aqui, talvez não caiba tanto. Eu vou trazer um outro. Lado Moodle, só um minutinho. Vou pegar lá do Moodle. Agora sim. Olha lá, eu trouxe aqui aquela ilustração que é o que eu geralmente recomendo. É a gente traduzir isso aqui a teoria que a gente fez. De alguma maneira isso se transforma no problema que a gente está trabalhando. Então a gente tem duas massas, a massa da pessoa e a massa do barco. Então seria o caso com duas partículas. Aqui quais seriam as forças, né? O que seria a força interna, que antes era a mola, né? A gente teria aqui esse contato do pé da pessoa com o barco, né? Isso vai gerar força interna, que é a força entre os dois sistemas, os dois componentes desse sistema. Forças internas. E não há força externa. O que garante isso, o que induz isso, é o atrito da água e o barco ser desprezível. E claro, força externa, que eu me refiro aqui na direção do movimento, na horizontal aqui. Claro que tem a força peso e uma força aqui de sustentação do barco.
Mas elas, a princípio, estão em equilíbrio, eventualmente, no caminhar, há realmente uma dinâmica vertical. Mas se concentrando só na direção horizontal, esse seria o problema. Então, é nesse momento que o TMB atuaria. Que é você olhar para esse problema, ver que não tem força externa, e dá para concluir então, usando o TMB, que é o teorema do movimento do baricentro, que não tem força externa. Portanto, a aceleração do baricentro é zero, então o CG não sai do lugar. Se a força externa é igual a zero, o CG não vai sair do lugar. Então, esse ponto vermelho, não importa para onde a pessoa vá, o ponto vermelho não sai do lugar. Então, olha lá. Se a pessoa, então, vai para a proa, opa, a pessoa foi para a proa. Repara que se o barco não sai do lugar, temos um problema, né? Olha só, eu vou fazer aqui de novo. O CG vai estar aqui em algum lugar. Um pouquinho mais perto do barco, né? Mais ou menos. Então repara aqui, há uma inconsistência aqui. Tudo bem? Este ponto não pode ter saído do lugar. Então, isso tudo vem para a direita, para alinhar novamente com o G lá de cima. Por isso que há um deslocamento do barco. Vai ser algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tem um truquezinho. Deixa eu tentar fazer esse truque aqui. Ah, já está alinhado, está bem alinhado. Beleza. Então é isso. Veja que a teoria que a gente fez hoje, ela não é uma teoria que vai dar para a gente exatamente uma força, uma expressão que a gente vai passar a usar como uma fórmula, né, daqui por diante. Tudo que a gente desenvolveu hoje é, na realidade, um conceito que nos permite concluir e interpretar isso que a gente acabou de fazer. Que é ver que o baricentro não sai do lugar. Agora que eu estou vendo aqui, que eu acho que ele poderia ir um pouco mais à esquerda, mas acho que deu para ver. Beleza. Então agora é descobrir então qual é o deslocamento do barco. Vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou colocar uma base, como de costume. IJ. É um pouco difícil aqui, pessoal, só um minutinho.
Beleza. Agora está um pouco melhor. Então o que a gente está buscando é o seguinte. Vamos pegar aqui um ponto de referência. O nosso zero está aqui. A gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Tem o nosso ponto de referência. Tem aqui a posição do barco no início, a posição do barco no final, a posição da pessoa. Então aqui a gente tem x, coordenada x do barco no instante inicial, t0. E aqui a gente tem o mesmo x do barco no instante final. E o que a gente quer descobrir? É isso aqui. A pergunta da questão é essa. Quanto é o delta xb? Que está claro aqui que é o xb do TF menos xb do T0. Bom, vamos pegar aqui algumas dimensões, né? A gente vai trabalhar com as coordenadas. Deixa eu usar outra cor aqui, eu vou usar azul aqui. Isso aqui é uma coordenada A. Estamos falando aqui que o barco tem um comprimento L. Veja que o A também se manifesta aqui novamente, né? Quer dizer, é ele aqui também. O mesmo A. E agora é equacionar. Descobrir qual é o delta xb. Vamos lá, vou trazendo aqui essa resolução, pessoal, porque é a parte mais complicada, né? E é difícil ver isso e a gente vai precisar trabalhar, né? Justamente essa visualização. E, de novo, não é hoje a aula de hoje não é algo que vai sair daqui uma fórmula que a gente vai usar a partir de então. É esse conceito, essa visualização, esse entendimento de que se a gente não tem força externa, o CG vai continuar na sua condição de movimentação. Se ele está parado, ele fica parado. Se ele está com velocidade constante, ele continua com essa velocidade constante, na ausência de forças externas. E aí a gente vai usar esse conceito de baricentro. Aqui eu vou fazer algo um pouco mais detalhado, mas que a gente normalmente vai fazer de maneira mais ágil. Olha lá, TMB para o sistema pessoa mais barco. Pessoa mais barco. Então olha só, o TMB para pessoa mais barco é a massa da pessoa mais a massa do barco vezes a aceleração do baricentro. Igual ao somatório de forças externas. A conclusão aqui é que na horizontal a resultante de forças é nula. Com a resultante de forças sendo nula. Opa. Vamos fazer aqui na horizontal. Na horizontal a gente pode só tirar a flechinha e já ficar com as grandezas escalares. Seria a aceleração do ponto G na direção x. E desse lado zerou.
E repara o seguinte, a massa, né, a massa aqui não é zero. Então, o que é zero é a aceleração. Olha outra forma da gente ver isso, né? Se a gente dividir massa, dividir pelas massas e do lado esquerdo e do lado direito. Aqui vai cortar e do lado direito, zero sobre qualquer, né, ou qualquer grandeza aqui diferente de zero, vai ser zero. O que garante que o AGX, ele sim é igual a zero. Beleza, então a aceleração é igual a zero. Bom, se ele é igual a zero, vamos ver o que acontece com a velocidade. Só exercitando aqui um pouco daquela cinemática que a gente já estudou. Integral da aceleração, com a aceleração sendo aqui igual a zero. A gente integra a aceleração, a gente tem aqui a velocidade. Então a gente está falando aqui de velocidade de g, x, no instante tf, menos a velocidade de g, x, no instante inicial. Só que isso aqui, olha só, é zero porque ele parte do repouso. Beleza, parte do repouso. O que a gente vai ter de... Diga. Ah, não. Tudo bem. Que a velocidade final, portanto, é zero. E só para analisar a posição, que é o que a gente quer, isso aqui é só realmente a gente trabalhando um pouquinho na cinemática. Pegando a integral, então, da velocidade. Também aqui é zero. Então, a posição final menos a posição inicial é igual a zero. E, finalmente, que a conclusão que a gente já havia constatado é que a posição antes é igual à posição depois do CG, do ponto G do baricentro. Então eu só fiz mais um parênteses aqui para deduzir aquilo que a gente qualitativamente discutiu e confirmou. Olhou para cá e falou, olha, o baricentro está aqui, não tem força externa, ele não vai sair do lugar, não importa para onde a pessoa anda. Beleza. Então, agora sim, vamos para a resolução final, né? Agora realmente, pelo próprio movimento aqui, pela definição de baricentro, a gente pode finalizar isso, que é, a partir da definição do baricentro, que é o que a gente tem lá em cima. Então, como o baricentro não sai do lugar, a gente avalia ele antes e depois. Por exemplo, a gente vai colocar aqui x, g, no instante inicial, igual a... Vamos lá, aplicando aqui essa formulação aqui do somatório da massa com a coordenada. A gente tem a massa do barco vezes a coordenada do barco no instante inicial mais a coordenada A. O que a gente está fazendo aqui é posição do centro de massa do barco. É o xb no instante inicial mais o A. É esse trecho aqui mais esse trecho aqui de cima. xbt0 mais A. A posição da pessoa é xbt0 mais L. Em relação à nossa referência, né? Mais e a massa, né, ponderada aqui pela massa da pessoa, xb t0 mais L, mais a distância que ela percorre.
dividido pela soma das massas, que é somatório de MI aqui, né? Massa do barco mais a massa da pessoa no instante final. Vamos duplicar isso aqui e atualizar de maneira apropriada. No instante final é o T final. Então troca o T. Aqui continua sendo o T final. E repara só. Né? É o mesmo XB mais A. Só que agora a pessoa, antes a pessoa tinha uma coordenada XB inicial mais L. Agora ela é só XB do tempo final, né? Ela andou para esquerda e o barco, tudo bem que ele andou, mas já está né, contemplado aqui no XB do instante final. Uma pessoa se encontra no XB final, o que permite a gente esquecer isso tudo e só trocar aqui o argumento que é o tempo final. Posso até reduzir isso, beleza. E é só alegria, né, pessoal? Porque a gente tem aqui uma equação número 1 e uma equação número 2. E diga. Ah, tem alguma coisa... Ah, vamos ver, vamos ver. Eu botei delta, é o XBTF, a posição da pessoa. Deixa eu ver se eu posso ter escrito... Isso, é isso mesmo, é o XBTF, é a coordenada, exato, é a coordenada final do barco, porque ela está na pontinha do barco. Na pontinha na proa do barco. Muito bom. E a gente vai em busca do delta. O que é o delta? É o final menos inicial. Final menos inicial. Então tem final na segunda equação e o inicial está aqui na primeira equação. Acontece que o que vai, né, ajudar a gente aqui é que esses dois são iguais. Então vai ser ótimo, porque o xg aqui, né, é o que vai realmente viabilizar essa conta. Né? O que a gente vai fazer? Equação número 2 menos a equação número 1. Se isso que está do lado esquerdo é igual, e é de fato igual, pelo teorema do movimento do baricentro, na ausência de forças externas, o CG vai continuar com a sua condição de movimentação, parado ou com velocidade constante, porque ele não vai estar acelerado. Então, subtraiu lado esquerdo igual a zero. Vamos ficar aqui com massa no numerador sobre a soma das massas. E aqui é XBTF. Veja que já surgiu aqui no equacionamento o delta, que é o XB final, quanto a posição final do barco, menos a posição inicial do barco, isso é o delta. Mais a razão das massas, mais uma vez. Isso aqui de novo. Menos L. Ainda tem um menos L aqui pra gente... XBTF, XBT0, menos L. Fechou parênteses. E o que a gente tem é justamente o que a gente estava buscando agora. Por favor. Cortou, né? O Azinho cortou. Se você fizer esse aqui, MA, menos MA, né? O 2 menos 1. Assim como esse aqui corta, cortou esse, cortou o A aqui. Pô. Cortou fora. Aqui fica o delta x b, que é o que a gente está buscando. E aí agora é só equacionar, né? Em duas linhas aqui a gente fecha.
Ah, escrevi errado? Não é possível. Obrigado, exatamente. Mzinho, ótimo. Vamos já simplificar direto. Dessa linha para de baixo. Só fez a distributiva. Quer dizer, aqui não, aqui já é ele próprio. Aqui sim, né? Vai ser uma distributiva aqui. Delta XB é o que a gente quer. Joga aqui para o outro lado. Vamos, essa aqui a gente faz. Vamos fazer aqui porque aí fica 0. Repara que a gente vai ter que somar aqui, né? E vai cancelar, né? Vai ficar soma das massas sobre a soma das massas. Delta XB, que é o que a gente quer calcular, menos... E aí até cancela já isso aqui, né? Corta isso aqui com isso aqui. Beleza. Só reescreve e essa é a solução. Repara aqui o seguinte. É o quanto o barco vai andar. A gente vai fazer a comparação dos extremos. A gente andando num transatlântico e a gente andando na prancha novamente. E o barco está no meio do caminho disso tudo. Vou pegar aqui essa equação, pessoal, só um minutinho. Olha só, vamos voltar aqui para cima então. O que é o delta XB? É o quanto ele andou aqui, né? Esse trechinho aqui. Esse trechinho é o quanto ele andou. E essa equação que mostra isso. Então vamos ver o seguinte. Se a gente estiver andando numa prancha, isso aqui é bem pequeno, que é a massa do barco. O mzão aqui passa a ser muito pequeno. No limite, uma prancha bem leve vai cortar. E o delta XB vai ser L. Então a pessoa vai andar L e todo mundo vai andar de L. Então praticamente a pessoa não vai sair do lugar, né? Então ela vai começar a andar. Na realidade, né, a força interna vai só puxar a prancha para trás. E ela vai andar pouquíssimo para frente. Caso contrário, né, se ela está num transatlântico, enorme. A pessoa anda e o delta XB é pequenininho, né? O denominador é enorme. O efeito da pessoa andando de uma ponta da popa para a proa de um transatlântico é desprezível, né? Então isso que esse exercício mostra, né? A gente consegue ver bem aqui na solução. Muito bom, pessoal. Esse então de novo, né? Percebam de que maneira essa teoria agrega no nosso desenvolvimento. Nas leis fundamentais, a gente já fez isso. A gente já tinha desenvolvido isso. A gente só desenvolveu novamente para entender esse novo conceito. Então, o que a gente leva da aula de hoje é o conceito, é a ideia. A fórmula a gente já conhece já há bastante tempo.